Olá, crianças do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E nós estamos agora no mês de setembro, isso mesmo! E nesse mês de setembro nós temos aprendido sobre trabalho em andamento. Mas o que quer dizer isso daí? Sobre o que nós estamos realmente falando? O que foi falado na primeira lição? O que nós vamos aprender hoje? O que nós vamos aprender nas próximas? Nós vamos aprender sobre perdão. Isso mesmo, o que é perdão? É decidir que alguém que o prejudicou não precisa pagar pelo que fez. Olha só! Então, perdoar significa que quando alguém fez algo que eu não gostei, falou alguma coisa, eu não preciso devolver na mesma moeda. Eu posso perdoar e falar assim, olha, tá tudo certo. Foi ruim o que aconteceu, mas você não precisa me pagar isso de volta. É exatamente o que Cristo fez por nós, não é verdade? Cristo morreu na cruz, no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. E ele não pediu, ele não falou assim, vocês vão ter que me pagar isso, de forma alguma, porque nós nem teríamos condições de pagar, né? E vamos para o versículo desse mês. No versículo desse mês, a tia vai pegar aqui a Bíblia dela. Tá lá em Colossenses 3, versículo 13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Nossa, que versículo forte, hein? Tá falando que nós devemos perdoar as pessoas assim como Cristo nos perdoou. Então, a gente precisa colocar em prática isso, o perdão, como Cristo nos ordena na palavra dele, não é mesmo? E sabia que na história de hoje nós vamos aprender que quando nós perdoamos as pessoas, isso pode provocar mudanças, isso pode mudá-los. E na história de hoje, nós vamos dar uma continuada naquilo que nós temos falado. Nós começamos lá atrás, quando Deus fez o mundo, quando Deus interviu na nossa vida através de Abraão, depois a história de Davi. A gente foi vendo várias histórias e aí nós chegamos na história de Jesus. Nós vimos o que Jesus foi fazendo quando ele nasceu, o que aconteceu, os milagres. E lembra, a gente foi passando por várias coisas. E na história de hoje, nós vamos falar sobre uma pessoa que era um cobrador de impostos. Vocês sabem o que é um cobrador de impostos? É alguém que vai lá, hoje a gente tem, que a gente brinca, o imposto de renda, o leão, que a gente tem que pagar imposto. A gente vai lá, declara o nosso imposto e lá sai, a gente, dependendo, tem que pagar. Ou quando você vai no supermercado, que você compra alguma coisa, lá embaixo vem escrito o que você pagou de imposto. Naquela época, lá em Roma, existiam pessoas que cobravam esse imposto. E alguns deles eram judeus. E os judeus cobravam dos próprios judeus. Então, eles não eram pessoas queridas. Ninguém gostava dos cobradores de impostos. Eles falavam assim, como? Você é judeu e você está cobrando do seu próprio povo. Você é um traidor. Você está judiando de nós. Você está fazendo coisas que não são legais. Então, eles eram pessoas que eram totalmente excluídas da sociedade. Porque além deles cobrarem impostos, eles também roubavam do povo, isso mesmo. Eles chegavam e falavam assim, ó, você tem que me pagar, é 10 reais o imposto, mas você tem que me pagar 50. Ah, mas não, e você tinha que pagar. Por quê? Porque senão o cobrador de imposto falava assim para o soldado, ó, pode prender essa pessoa, viu? Porque essa pessoa não quis pagar o imposto. E Roma, eles não estavam nem aí, eles queriam o valor deles. Então eles determinavam, 10 reais por pessoa.
O que você vai cobrar a mais, não me interessa. Ou se você não vai cobrar, também não me interessa. Nós queremos os 10 reais por pessoa. Agora, se você cobrar 50, se você cobrar 30 além dos 10, esse restante vai ficar para você. Então, os cobradores de impostos, eles eram assim, ninguém gostava deles. Ninguém queria saber deles, porque eles roubavam do povo para ficarem ricos. Eles não só cobravam por Roma, mas ainda roubavam do próprio povo. E esse cobrador não era diferente. O nome dele era Zaqueu. E o Zaqueu sempre levou a vida dele fazendo isso daí. Um dia o Zaqueu estava lá na cidade dele e ele ouviu dizer que Jesus estaria passando por ali. Gente, Zaqueu falou, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso ir atrás desse Jesus, eu preciso ver quem é esse Jesus. Só que Zaqueu tinha um problema. Ele era baixinho, mas baixinho. A tia é baixinha, eu acho que ele era até mais baixinho que eu, viu? Não sei não. E ele não ia conseguir ver Jesus. Por quê? Porque Jesus, aonde ele ia, juntava uma multidão em volta dele. Todo mundo queria tocar, todo mundo queria chegar perto de Jesus. Como que Zaqueu ia fazer? Pequenininho do jeito que ele era? Ele teve uma grande ideia. Na hora que ele viu que estava aquele povo, que Jesus ia passar por ali, ele escolheu uma árvore, que eu acho que era uma figueira brava, não tenho certeza, mas ele subiu nessa árvore para poder ver Jesus. Gente, mas vocês não sabem o que aconteceu. Jesus vinha vindo, Zaqueu estava lá na árvore, Jesus vinha andando. De repente, Jesus parou na mesma direção que estava a árvore. Ele virou, olhou e falou assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Gente, Jesus, que nunca tinha estado perto de Zaqueu, nem sabe, assim, Zaqueu na cabeça dele pensava, ele nem sabe que eu existo. Zaqueu ficou maravilhado. Jesus sabia o nome dele e ainda se convidou para ir na casa dele. Jesus falou, aí na hora Zaqueu pensou, nossa, mas eu sou pecador e Jesus vai na minha casa, não sei o quê. Mas Jesus falou que ia e ele foi. Quando Zaqueu desceu da árvore, quando ele se ficou do lado de Jesus e começou a ir com Jesus para mostrar o caminho, as pessoas começaram a cochichar. Vocês viram? Olha só, que coisa horrorosa. Você viu? Ele tá indo lá comer na casa do pecador. O cara que rouba a gente. E bababá. E começaram a falar. E aí, ninguém se conformava. Como que Jesus podia fazer isso? Que coisa que era essa? Mas Jesus foi, nem deu bola para os comentários. Ele foi. Chegou na casa do Zaqueu, ele comeu, ele ficou ali com o Zaqueu, com as pessoas que estavam ali, conversou. Então, Jesus perdoou Zaqueu. Ele mostrou o amor dele, ele derramou do amor dele sobre a vida do Zaqueu. Ele perdoou todas as coisas erradas que Zaqueu tinha feito. Gente, quando Zaqueu viu isso, ele foi transformado pelo amor de Deus. Na hora que Deus o perdoou, isso fez com que esse perdão de Jesus mudou a vida de Zaqueu. Zaqueu ficou tão feliz com o amor de Jesus e tão feliz com o perdão que Jesus deu para ele, que ele falou assim: olha, Senhor, eu vou dar metade das minhas riquezas para os pobres. E a outra metade, se eu lesei, se eu tomei de alguém o que não deveria ter tomado, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu abriu mão das suas riquezas. Zaqueu abriu mão daquela pessoa que ele era, porque ele recebeu o perdão do Senhor. Ele recebeu o amor do Senhor. Com essa história a gente vê como que Deus se importa com a gente, o quanto que Ele nos ama e o quanto que Ele quer nos perdoar. Basta a gente deixar Jesus agir na nossa vida.
E se nós já recebemos esse amor, se nós já recebemos esse perdão, nós temos que fazer igual o nosso versículo desse mês. Nós temos que fazer pelo outro o que Cristo fez por nós. Porque o perdão, ele liberta. Quer ver? Vamos repetir aqui com a tia a frase, a dica desse mês. Olha o que fala. Quando você perdoa os outros, isso pode mudá-los. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Quando você perdoa, isso pode mudar o outro. Gente, é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Pedir a Deus para tratarmos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Precisamos perdoar o outro, assim como Cristo nos perdoou. Não é verdade? Vamos fazer como Jesus fez com Zaqueu, porque isso transforma vidas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor veio até aqui para nos salvar. O Senhor morreu no meu lugar e o Senhor me perdoou e me amou, Senhor, de uma forma extraordinária. E o Senhor pede na Tua palavra para que nós possamos perdoar as outras pessoas assim como o Senhor nos perdoou. Senhor, ajude-me a praticar o perdão. Ajude-me a demonstrar do Teu amor, o amor que o Senhor tem derramado sobre a minha vida para as outras pessoas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Crianças, que Deus abençoe vocês e até a próxima.